Eu odeio o meu pecado, então por que eu continuo caindo? O que a Bíblia realmente diz sobre isso, você disse a si mesmo que essa seria a última vez. Você orou sobre isso. Você falou sério. E mesmo assim, aqui está você de novo, encarando o mesmo erro e sentindo aquele mesmo peso no peito. Não é apenas arrependimento. É frustração, confusão e até medo. Porque no fundo, você não está gostando do pecado. Você está cansado dele. Você o odeia. E ainda assim, ele continua aparecendo na sua vida como um ciclo que você não consegue quebrar. Eu conheço esse sentimento mais do que eu gostaria de admitir. Isso faz você questionar tudo. Será que eu sou realmente salvo? Por que eu continuo fazendo o que eu não quero fazer? A Bíblia não ignora essa luta. Ela fala diretamente sobre isso, com total honestidade, no livro de Romanos. O apóstolo Paulo escreve palavras que parecem reais até demais. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio, isso eu faço. Romanos 7:15. Isso não é fraqueza, fingindo ser fé. Isso é uma batalha real dentro de um cristão de verdade. E talvez seja aí que a verdade começa. Não em fingir que você é forte, mas em reconhecer a luta dentro de você. A guerra interior que todo fiel enfrenta, essa tensão que você sente por dentro, não é por acaso. Não é uma prova de que você não pertence a Deus. Na verdade, a Bíblia descreve isso como uma guerra real e contínua. Existe uma parte de você que deseja genuinamente o que é certo, que deseja honrar a Deus, andar na verdade e viver de forma limpa. Mas também existe outro puxão, algo teimoso e familiar que te arrasta na direção oposta. E a parte exaustiva é que ambos estão presentes ao mesmo tempo. É por isso que a luta parece tão intensa. Se você não se importasse, não haveria conflito. Se o seu coração estivesse totalmente entregue ao pecado, você não sentiria essa tristeza, essa resistência ou essa frustração interior. A batalha em si é a evidência de que algo mais profundo está acontecendo dentro de você. Você não está apenas lidando com maus hábitos. Você está vivenciando um conflito espiritual entre dois desejos opostos. A Bíblia deixa isso claro em Gálatas 5:17. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Essa palavra conflito não é suave, não é passiva. Ela descreve uma oposição real, uma tensão constante que não desaparece da noite para o dia. Então, quando você se sente dividido, querendo fazer o certo, mas falhando de novo, isso não significa que sua fé é falsa. Significa que seu coração não está mais em paz com o pecado. Algo em você mudou. Você não se sente mais confortável vivendo da maneira que vivia antes. E esse desconforto, por mais doloroso que seja, é parte do que Deus usa para te atrair para mais perto dele. Mas entender que existe uma batalha é apenas o começo. Porque o que você sente sobre o seu pecado revela algo ainda mais importante sobre o seu coração. Odiar o pecado é um sinal de vida espiritual. Houve um tempo em que certas coisas não te incomodavam. Você conseguia justificá-las, ignorá-las ou até mesmo aproveitá-las sem pensar duas vezes. Mas agora é diferente. Agora isso pesa sobre você. Fica martelando na sua mente, perturba a sua paz
e você se pergunta por que isso te afeta tão profundamente. A verdade é que esse ódio que você sente pelo seu próprio pecado não é algo que você criou sozinho. É um sinal de que seu coração está sendo moldado de novo. A Bíblia ensina que quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém, Ele não muda apenas o comportamento, Ele muda os desejos. O que antes parecia normal começa a parecer errado. O que antes parecia fácil começa a parecer pesado. É por isso que a sua reação importa. A luta em si não é o único indicador. A sua resposta a ela é o que conta. Um coração que está espiritualmente vivo não faz as pazes com o pecado. Ele pode cair, ele pode falhar, mas ele não consegue se acomodar. Existe uma resistência dentro de você que não te deixa ficar onde você está. No Salmo 97:10, diz o seguinte: Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Essa conexão é importante. O amor por Deus e o ódio pelo mal crescem juntos. Então, quando você se sente quebrado por causa do seu pecado, quando sente essa rejeição interna pelo que fez, isso não é prova de que você está longe de Deus. Pode ser, na verdade, a prova de que você está se aproximando dele. Você pode não se sentir forte, você pode não se sentir constante, mas o fato de seu coração se recusar a aceitar o pecado como algo normal mostra que algo vivo está agindo dentro de você. E isso nos leva à próxima pergunta. Se o seu coração está tentando e mesmo assim você falha, porque só a força de vontade continua te deixando na mão, então você tenta de novo. Você cria novas regras, novos limites, promete a si mesmo que será mais forte desta vez. E por um tempo, funciona. Alguns dias, talvez uma semana. Então algo muda, a pressão aumenta, o momento chega e de repente toda aquela determinação parece fraca e depois o desapontamento dói ainda mais porque você realmente tentou. A verdade é que a força de vontade nunca foi feita para carregar esse tipo de peso. Ela pode ajudar por um momento, mas não pode transformar um coração. A Bíblia não nos diz para confiar em nossa própria força, porque ela sabe o quanto essa força é limitada. Você não está falhando porque não está tentando o suficiente. Você está falhando porque está tentando lutar uma batalha espiritual apenas com o esforço humano. Existe uma questão mais profunda por trás do pecado repetitivo. Não se trata apenas de disciplina, trata-se de dependência. Quando confiamos apenas em nós mesmos, ainda estamos operando a partir do mesmo lugar que continua nos fazendo falhar. Mas Deus nos chama para algo diferente. Não a autoconfiança, mas a entrega. Como está escrito em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer nada. Isso não é para te desanimar, é para te libertar, porque significa que a solução não está em se esforçar mais, mas em permanecer conectado a Ele mais profundamente. É por isso que os ciclos se repetem. Não porque você não se importa, mas porque você está tentando vencer a batalha com sua própria força. E quando você começa a perceber isso, a forma como você luta muda. O foco deixa de ser tentar mais e passa a ser aproximar-se mais. Mas para entender como isso funciona, você precisa ver o que realmente está acontecendo dentro de você, porque existem duas forças agindo e elas não são iguais. O papel da carne contra o espírito dentro de você. Existem duas vozes. Uma te puxa para o que é fácil, familiar e imediato.
A outra te chama para o que é certo, mesmo quando é difícil. E a tensão entre elas pode parecer esmagadora, como se você estivesse sendo esticado em duas direções diferentes ao mesmo tempo. A Bíblia descreve isso claramente como a carne e o espírito. A carne não é apenas o seu corpo físico, ela representa aquela velha natureza, a parte de você que é atraída pelo pecado, pelo conforto, sem obediência. O espírito, por outro lado, é a presença de Deus dentro de você, guiando você para a verdade, para a vida, para algo mais alto do que os seus impulsos. E aqui está a chave. Esses dois não foram feitos para coexistir pacificamente. Eles se opõem. É por isso que a luta parece constante. Não é um sinal de que algo está errado, é um sinal de que algo está vivo. Romanos 8,5 explica desta forma: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Observe o foco na mente. Aquilo em que você coloca a sua atenção começa a moldar a sua direção. Você não é impotente nisso, mas você também não é neutro. Todos os dias, em pequenas escolhas, em momentos de silêncio, você está alimentando o puxão da carne ou fortalecendo a sua sensibilidade ao espírito. E, com o tempo, o que você alimenta começa a crescer mais forte. Isso não significa que a luta desaparece da noite para o dia, mas significa que a batalha pode mudar de rumo. Porque quando você começa a caminhar com o espírito, em vez de contra ele, você não está mais lutando sozinho. E é aí que tudo começa a mudar, porque mesmo em suas falhas repetidas, a resposta de Deus para você não é o que você esperaria. A graça de Deus no meio do fracasso repetido. Depois que você cai de novo, a primeira voz que você ouve geralmente não é gentil, é dura, acusadora. Ela te diz que você foi longe demais desta vez, que Deus já deve estar cansado de você, que talvez você tenha esgotado todas as suas chances e lentamente, sem perceber, você começa a se afastar. Não porque você queira deixar Deus, mas porque se sente indigno de voltar. Mas a Bíblia pinta um quadro muito diferente de como Deus responde. Ela é a razão pela qual você pode voltar sem ser rejeitado. É o que te encontra não apenas no seu melhor momento, mas bem no meio do seu fracasso. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Note as palavras fiel e justo. O perdão de Deus não é baseado no seu desempenho, está enraizado no caráter dele. Isso significa que toda vez que você chega honestamente diante dele, você não é recebido com rejeição, mas com purificação. Isso não significa que a sua luta não importa, ela importa sim. Mas o seu fracasso não é mais forte do que a misericórdia dele. Você pode cair de novo, mas você não é descartado. O perigo não está em cair, o perigo está em acreditar na mentira de que você não pode voltar. E quando você começa a entender que Deus ainda está estendendo a mão para você, mesmo nos seus momentos mais fracos, algo muda dentro de você, você para de fugir dele com vergonha e começa a ir em direção a ele com honestidade. E é aí que a verdadeira mudança começa. Não em fingir que você é forte, mas em permanecer perto mesmo quando não é. Porque a transformação não acontece em um único momento,
ela se desenrola lentamente, silenciosamente, conforme Deus continua o trabalho dele em você, ao longo do tempo, como a verdadeira mudança realmente começa. Existe uma frustração silenciosa que vem de esperar uma mudança instantânea. Você quer acordar um dia e se sentir diferente, mais forte, mais limpo, livre do peso que continua te arrastando para trás. Mas quando isso não acontece, é fácil se sentir travado, como se nada estivesse realmente mudando. Mas a Bíblia descreve a transformação como um processo, não como um interruptor de luz. Deus não está apenas removendo ações, Ele está moldando o seu coração, a sua mente, os seus desejos. E esse tipo de mudança leva tempo. Ela cresce abaixo da superfície antes de se tornar visível por fora. Filipenses 1:6 nos lembra desta verdade. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que, se Deus começou algo em você, Ele não abandonou o projeto. Mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando você tropeça no caminho, o trabalho dele ainda está acontecendo. Você pode não ver claramente ainda, mas cada vez que você resiste, cada vez que você volta, cada vez que sente aquela convicção, em vez de indiferença, algo está sendo formado em você. A sua sensibilidade ao pecado está crescendo. A sua consciência está se aprofundando. E lentamente a sua dependência está deixando de ser você mesmo e passando a ser Ele. A mudança real não vem de tentar consertar tudo de uma vez. Ela começa em passos pequenos e constantes, escolhendo voltar, escolhendo permanecer conectado, escolhendo continuar, mesmo quando você se sente desanimado. E com o tempo, essas pequenas escolhas começam a remodelar a sua vida de maneiras que você não esperava. Então, se você sente que não está progredindo, olhe mais de perto. O fato de você ainda estar lutando, ainda buscando, ainda voltando, isso não é fracasso. Isso é movimento. Quando você se sentir travado, o que deve fazer em seguida? Existem momentos em que a luta parece a mesma dia após dia. Você ora, mas parece que nada muda. Você tenta, mas o padrão se repete. E, eventualmente, um pensamento silencioso começa a se formar. Qual é o objetivo disso tudo? É aqui que muitas pessoas desistem, não porque não se importam, mas porque sentem que não estão chegando a lugar nenhum. Mas estar travado não é o mesmo que estar sem direção. Às vezes, o próximo passo não é dramático, é simples, constante e muitas vezes ignorado. A Bíblia nos chama não apenas para resistir ao pecado, mas para nos aproximarmos de Deus. E isso muda tudo, porque o foco muda do que você está tentando parar para quem você está escolhendo ficar perto. Em Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Essa promessa não é baseada em quão forte você se sente. É baseada na sua disposição de chegar mais perto quando se sente travado. Volte ao básico. Fale honestamente com Deus, mesmo que suas palavras pareçam repetitivas. Abra a palavra dele, mesmo que não sinta uma mudança imediata. Remova o que te serve de gatilho, mesmo que pareça inconveniente, e mantenha-se conectado a pessoas que te apontam de volta para a verdade e não para o isolamento. Você não precisa de um plano perfeito. Você precisa de persistência.
não na sua própria força, mas na sua disposição de continuar aparecendo, mesmo quando tudo parece pequeno, porque às vezes a vitória não vem de uma vez. Ela vem silenciosamente através da consistência, através da escolha de não desistir, através de continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece lento, e quando você olhar para trás um dia, poderá perceber que não estava tão travado quanto pensava. Um lembrete final: quando a luta se torna prova da graça, o fato de você ainda estar lutando importa mais do que você imagina. Você pode se sentir cansado, frustrado e até desanimado por cair com frequência. Mas a luta em si não é o seu fracasso, é a evidência de que o seu coração não está mais em paz com o pecado. E isso é o que importa. Você não é definido por quantas vezes falhou, mas pela direção que continua escolhendo. Toda vez que você volta, toda vez que se recusa a se acomodar, toda vez que busca a Deus, mesmo com as mãos tremendo, isso não é fraqueza. Isso é a graça trabalhando em você. A jornada pode parecer lenta, pode não ser do jeito que você esperava, mas você não está abandonado nela. Deus não está assistindo de longe, esperando que você acerte tudo sozinho. Ele está presente, é paciente e continua a obra que começou em você. Então, não deixe que a luta te convença de que nada está acontecendo. Às vezes, a própria batalha de que você está cansado é o sinal mais claro de que algo dentro de você ainda está vivo. Algo que ainda está sendo moldado e ainda está sendo sustentado por Ele. E isso significa que a sua história ainda não terminou.